Bom, vamos entender um pouquinho o que é um antígeno, o que é um anticorpo, tá? Bom, antígeno é qualquer substância que possa ser reconhecida pelo sistema imunológico e essa substância se liga ao anticorpo, ou o anticorpo se liga a ela. Então, por exemplo, aqui nesse desenho, nós temos aqui três bactérias, tem uma bactéria aqui, e esses símbolos aqui, essas figuras na superfície da bactéria representam moléculas que se comportam como antígeno. Ou seja, é, a presença dessas moléculas no corpo estimula o sistema imunológico a produzir anticorpos. Os anticorpos estão aqui de verde, ó, parece uma forquilha, e esse anticorpo é capaz de se ligar ao antígeno. Isso que é um antígeno. Tá? Bom, vamos olhar essa figura aqui. Então aqui nós temos um esquema mostrando aqui uma célula que chama de célula precursora, é uma célula tronco, está dentro da medula óssea que fica no interior dos nossos ossos. Essa célula ela é pluripotente, ela é capaz de dar origem a alguns tipos celulares. O que esse esquema está mostrando é a formação das células, dos elementos do sangue. Então a gente está vendo aqui essa célula precursora sofre diferenciação celular e dá origem a um glóbulo vermelho, uma hemácia. Está aqui a perda do núcleo. Essa célula precursora dá origem a uma célula chamada megacariócito, que se fragmenta e esses fragmentos formam as plaquetas, relacionadas à coagulação sanguínea. A hemácia, que é o glóbulo vermelho, o trabalho dela é transportar o oxigênio. Mas essa célula precursora pode ter um outro caminho, ela pode sofrer diferenciação celular e dar origem aos diversos tipos de glóbulos brancos. Aqui ele está mostrando duas linhagens de glóbulos brancos. Uma linhagem que dá origem aos linfócitos e uma outra linhagem que dá origem aos granulócitos. Tá? Aqui embaixo a gente está vendo a hemácia vista ao microscópio eletrônico de varredura. Estamos vendo os glóbulos brancos e plaquetas aqui trabalhando na coagulação do sangue. Né? Essa figura aqui mostra alguns tipos de leucócitos. Então, o leucócito é sinônimo de glóbulo branco, mas existem vários tipos de leucócito. Neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos, linfócitos são tipos de leucócitos, são tipos de glóbulos brancos. Aqui a gente vê a quantidade, o número de cada glóbulo branco por milímetro cúbico de sangue. Dá para ver então aqui que os neutrófilos são os mais abundantes. Em cada desenho desse, essas bolinhas aqui, essas manchinhas são os núcleos das células. E aqui está um linfócito. Olha. O linfócito, existem vários tipos de linfócitos. Dá para ver que o linfócito também é bastante abundante no nosso sangue. Né? Bom, então vamos voltar a falar do antígeno e do anticorpo. Então vamos imaginar aqui um linfócito T. O papel dessa célula é o reconhecimento de antígenos. E aqui nós temos um antígeno qualquer. Essa figura representa uma molécula que é reconhecida. Só que o linfócito não reconhece diretamente o antígeno. É preciso que uma célula processadora de antígeno, um macrófago, por exemplo, que também é um tipo de glóbulo branco, ele vai fazer fagocitose, ela está fagocitando o antígeno. Aqui dentro o antígeno é todo fragmentado e pedacinhos do antígeno são transportados, são apresentados aqui na superfície do macrófago. Então o macrófago, quando encontra aqui o linfócito T, na superfície do linfócito T existem receptores. Então essa célula processadora, apresentadora de antígeno, se liga aqui ao linfócito, ativando o linfócito. Aí o que acontece? Bom, então aqui é um desenho parecido com o que aconteceu no slide anterior. O macrófago fagocitou a bactéria, na superfície da bactéria tem substâncias que se comportam como antígeno, essa bactéria é digerida, esses fragmentos da bactéria, os antígenos aqui são carregados até a membrana plasmática, até a superfície do macrófago. O macrófago, então, apresenta esse antígeno para o linfócito T. Olha aqui, ó. Aqui um detalhe dessa apresentação. Tem um receptor no linfócito T que reconhece o antígeno. Quando isso acontece, o linfócito T
se transforma num linfócito B. Está aqui o linfócito B. Né? Esse linfócito B é uma célula, está aqui a membrana, está aqui o citoplasma, está aqui o núcleo. Essa célula tem um retículo endoplasmático rugoso muito abundante, tem o complexo Golgiense também muito desenvolvido. Então é uma célula com grande atividade secretora. Então, essa célula começa a produzir e secretar uma grande quantidade de proteínas. Essas proteínas estão desenhadas aqui, essa forma de forquilha, parece um Y, uma forquilha. Então, essa célula libera essa grande quantidade de proteínas. Essas proteínas é que são os anticorpos. Essas proteínas é que são capazes de se ligar à superfície da bactéria, onde estão os antígenos, e aí vai causar algum dano ao antígeno. Vai impedir que o antígeno pode causar uma lise da bactéria, pode começar a grudar uma bactéria na outra, facilitando a fagocitose. Ou seja, o anticorpo, então, ele vai combater o antígeno. Né? Aqui do lado, a gente tem um detalhezinho ó, da superfície do antígeno. Essas bolinhas representam aí os átomos, as moléculas, né? E o antígeno encaixado, então, no anticorpo, a extremidade aí do anticorpo. Então, perceba que tem que haver os anticorpos são altamente específicos. O anticorpo se encaixa perfeitamente no antígeno. Então, tem que ter uma afinidade química, claro, e também uma geométrica, né? As moléculas têm que se encaixar, né? Aqui embaixo, nós temos um desenho do anticorpo. Né? O anticorpo, então, é formado por 4 cadeias de aminoácidos, ó. Duas cadeias grandes, duas cadeias pequenas, e essa pontinha aqui, onde tem o V, ela é variável. Né? Todos os anticorpos, essa parte onde tem o C aqui, é sempre constante. Essa parte aqui da extremidade do anticorpo é sempre variável. Ela se encaixa específica para cada tipo de antígeno. Né? Então, resumindo, o antígeno é qualquer substância que pode ser reconhecida pelo sistema imunológico, né? E o anticorpo, então, não é o glóbulo branco, não é o leucócito, não é o linfócito. O anticorpo é uma proteína que é produzida pelos linfócitos B.